Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez ao programa Sustentabilidade, sempre trazendo informação preciosa para empresários, para as pessoas agora que estão em casa. E hoje, nosso primeiro programa ao vivo, durante esse break forçado que tivemos, nós vamos naturalmente trazer um tema de relevância para esta situação. E para falarmos sobre isso, uma pessoa especialista com cuidados de idosos, e é o grupo de risco mais afetado, que é a Maria Silva. Maria, obrigado por ter vindo. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é poder recebê-la também. Bom, você tem uma empresa que cuida de pessoas na terceira idade. Isso, né? exatamente. E assim, preparando-me para o programa, né, eu parei para pensar em amigos que eu tenho, que têm suas mães já na terceira idade. Como que faz essa pessoa que sai para ir ao supermercado, para levar o alimento para a mãe e tal? Quais são os cuidados que ele tem que ter, já que é uma mãe que, vamos dizer, ela é independente, mas está dentro de casa porque não pode sair? Sim. Hoje toda a família tem um idoso na residência, Sim. né? A raridade de não ter. Então é assim, Mangravite, a gente tem duas vertentes aí para se preocupar. A gente tem aquele idoso que é independente, que é o idoso funcional que a gente fala, né? Que ele não depende de ninguém, ele vai no mercado, ele vai na padaria, ele faz tudo sozinho. E a gente tem aquele idoso que convive com outras pessoas. Então, ambos casos, a gente tem situações de cuidados diferentes. Por exemplo, quando eu falo desse idoso funcional, desse idoso ativo, eu tenho que me preocupar com duas coisas principais. A primeira delas é conscientizar. Conscientizar o idoso, é conversar com ele, é explicar para ele, é falar, olha, você precisa usar máscara, você precisa lavar as mãos, você precisa ficar em casa, porque hoje só limita o idoso, ninguém explica para ele a real situação. Então, só breca, fica aí, ponto final. Pronto, exatamente. E aí você tem uma dificuldade de conter esse idoso, porque ele sempre foi ativo, ele que domina a vida dele, e aí? Né? No começo agora da pandemia, a gente teve muito isso, a resistência do idoso de obedecer. Mas justamente por isso, pela falta de orientação, de comunicação. Né? Então, assim, se esse idoso é ativo, mantê-lo dentro de casa é o ponto essencial. Sim. E controlar as visitas. Como seriam essas visitas? Não é porque ele está em isolamento que a gente tem que esquecer ele lá e deixá-lo lá. Lógico, ele tem filhos, netos. Exatamente, até porque isso prejudica muito o psicológico do idoso, né? Porque ele está adaptado a lidar com pessoas. De repente ele se vê isolado dentro de um ambiente onde não tem família, não tem ninguém, né? Então as visitas, elas devem acontecer, porém, deve tomar-se o cuidado de que não vá muitas pessoas ao mesmo tempo, de preferência uma por vez ou até duas. De máscara. De máscara, mais do que a máscara. Antes de chegar na residência desse idoso, procurar ter um local onde eu possa trocar essa roupa que eu vim da rua. Sim. E lavar as mãos. Isso é essencial, né? E sapato. Sapato também é importante, porque eu venho da rua, também pisei em algum local que esteja contaminado. Você já pode deixar o sapato na entrada e entrar descalço, por exemplo. De preferência. Como é família, como né? Japão. Exatamente. Tipo... Lavar as mãos. Usou máscara e aí sim é que eu posso adentrar o ambiente e falar, tocar. Evitar abraços, beijos, ficar muito próximo, sim, né? Manter uma distância mínima. E o idoso tem que estar também de máscara para receber essa necessariamente, visita? Não necessariamente. Se a visita foi adequada, foi adaptada, não é necessário o idoso estar de máscara, tá? Isso para o idoso funcional. Uma outra coisa que essa família tem que ter preocupação, realizar as compras para esse idoso, né? Para que ele não precise ir ao mercado. Então, eu, filho, vou lá, pego a listinha, faço as compras e entrego na residência. E eu ainda vou mais além dessa orientação, higienizar os mantimentos. Álcool 70 ou Cândida, né? Você quer dizer, pega toda a embalagem tudo. E borrifa tudo que o álcool comprou. 70, pacote de bolacha, pano, tal, exatamente. Frutas e verduras, lava. Lava na água corrente e deixa tudo limpinho. Porque aí quando o idoso for pegar, não corre o risco de se contaminar num alimento, num produto que possa vir contaminado do mercado, né? Sim, um cuidado a mais, né? Sim. Então a gente tem que pensar que esse idoso ele é vulnerável. Qualquer fonte de infecção vai contaminar e vai ter problemas futuros. Você estava destacando uma coisa que eu não tinha pensado, telefone e controle remoto. Ah, sim.
aí é um outro ponto, né? E aí a gente entra mais no ponto de quando o idoso convive com alguém, né? Então, se eu, filho, tenho que sair todos os dias para trabalhar e tenho que voltar para o mesmo ambiente do idoso, eu tenho que tomar mais cuidado ainda, diário esses cuidados. A mesma coisa, chegou da rua, de preferência tirar a roupa. Se eu sou morador da casa, posso tomar um banho e aí sim é que eu vou transitar pela residência, né? Sem sapato, sem roupa de rua e de máscara. É bom que, se há esses moradores, ou um ou mais que esteja na casa, é que o idoso separe os pertences dele, como prato, copo, talher. Isso é muito interessante, porque aí sim você não corre o risco de contaminar esse idoso de forma alguma. Porque eu estou na rua, né? Ah, mas eu não tenho tosse, eu não tenho gripe, eu não tenho resfriado, eu não tenho nada. Mas a gente sabe que é assintomático, né? Sim. Então não dá para garantir que uma pessoa esteja totalmente 100% saudável. Sim. Então o ideal é tomar as prevenções e separar os talheres, as coisas pessoais do paciente é um bom caminho. Uma outra coisa, eu vim da rua, pego o telefone aqui, faço uma ligação, contamino aquele aparelho. E aí o meu idoso, né, o meu parente vai precisar atender uma ligação ou falar, pega nesse mesmo aparelho. Ou seja, é uma fonte de contaminação. Ou seja, mesmo que vindo da rua você tenha higienizado a mão, mas é sempre conveniente higienizar os equipamentos, tipo controle remoto. Porque você não pode garantir, né, que outro item da casa esteja contaminado. Sim. A não ser que faça uma boa higienização na residência, é padronizado, é orientado pela Organização Mundial da Saúde, que higienize o ambiente com álcool 70. E aí as duas fontes de contaminação são essas. Controle de televisão, porque é uma coisa que o idoso tem acesso. E que precisa nesse momento para ocupar. É o que mais está se usando, né, para entreter o idoso. E o aparelho de telefone. Sim. Eles são as duas fontes mais óbvias de contaminação. Sim. Né? Sim. Você tem uma empresa que justamente faz esse serviço dentro dos lares. Sim. Né? Como que você está vendo o comportamento do idoso que ficou, como que os seus cuidadores têm retratado este isolamento? Qual que é o emocional que está rolando aí? Isso é interessante, né? No início da pandemia, houve-se o medo. Medo de cliente, medo do cuidador, medo até nós, da empresa, né? Dos gestores. E agora? Né? Como é que a gente vai resolver essa questão? Mas aí, Mangravite, tudo depende de uma boa orientação, é o que eu digo, a conscientização. Então, a gente trabalhou muito isso, a conscientização de cuidadores. A gente começou a mandar nos grupos, que a gente tem os grupos corporativos das residências, chamadas, né? Use a máscara, lave a mão, troque a roupa. E aí lembrando o cara. Todos os dias não, mas todas as semanas a gente dispara esses mesmos chamadinhas e mais do que isso, a gente fiscaliza diariamente se eles estão realizando. Sim. Então, tem uma média aí, 40 colaboradores na atividade, graças a Deus, nenhum idoso foi contaminado pelo cuidador. Graças a Deus. Por quê? Porque a gente está trabalhando efetivo na segurança, na biossegurança do cuidador. Sim. Então, se ele vai para a rua, ele vai de máscara. Se ele chega na residência do paciente, ele tira a roupa, toda a roupa, tira o sapato, veste a roupa limpinha que trouxe de casa, e aí ele lava as mãos, coloca a máscara e realiza o atendimento do idoso. Tá. Então, assim, isso tem evitado bastante, não tem tido contaminação, pelo menos no quadro que a gente tem de funcionário, de cliente, e está dando super certo. Existem idosos que precisam de acolhimento doméstico, que em geral é feito por familiares e tal. Por exemplo, não tem a higiene quando usa o toalete e tal. Isso requer uma atenção mais, digamos, pontual nesse aspecto? Sim, é muito interessante que essas pontuações sejam realizadas. E tem que ser lembradas diariamente, minuto a minuto. Por quê? O fato de ir no banheiro, tocou na maçaneta, se eu não tenho a higienização já antes, eu posso contaminar essa maçaneta. O meu idoso vai fazer o uso daquele banheiro, se contamina ali, na maçaneta, coisa simples. Abrir a torneira, é uma coisa boba, né? Mas abrir a torneira, se eu não tiver com as mãos limpas, eu contamino a torneira também. Então, são cuidados que são essenciais dentro da residência. Na verdade, você tem que ficar vigilante 24 horas, né? Sim. Você estava... Quando nós chegamos aqui no estúdio, né, nós nos encontramos aqui no estúdio, eu cheguei de máscara, ela chegou de máscara, o Cid, o marido dela que está aqui presente, também chegou de máscara. Aí quando eu fui tirar a máscara,
eu me detive com uma dificuldade. Eu falei, onde que eu ponho agora? O que eu faço com isso? Explica um pouquinho dessa... Mas antes de você explicar isso, tá? Eu vou chamar os nossos comerciais, porque como eu sei que a explicação é um pouquinho mais longa, e nós temos 2 minutinhos só, Lala, eu vou fazer a interrupção agora, para que depois, no retorno, a Maria explique como é que você, amigo que está acompanhando o programa Sustentabilidade, procede com a retirada da máscara e, quando você volta para casa, o que você deve fazer com a máscara. Tá? O programa Sustentabilidade volta daqui a pouquinho, falando do tema que não poderia ser outro, cuidados com a terceira idade. Até já! Olá, amigos. Retomamos o programa Sustentabilidade, hoje direto aqui do estúdio do ABC Repórter, como sempre fizemos, mas tivemos um break nesse período da pandemia, e hoje estamos falando sobre os cuidados com a terceira idade, através de informações de uma especialista nesse tema, que é a Maria Silva, da Top Care Brasil, uma agência de cuidadores voltada para a terceira idade. Maria, nós estávamos comentando antes do break que eu tirei a máscara aqui, quando cheguei no estúdio eu não sabia o que fazer. Fala um pouquinho sobre máscara no geral aí. O geral é assim, Mangravite. Temos umas máscaras que são mais específicas, né, que são da 3M, a N95. Porém, essas máscaras, a Organização Mundial da Saúde está preconizando que seja deixada para os profissionais da área da saúde. Porque está faltando no mercado. E lá sim eles precisam desse material, porque ele realmente é eficiente, tá? Então, o que a Organização Mundial da Saúde está determinando? Que se use máscaras de tecido, né, de pano, que pode ser de tecido, desde que ela seja dupla, tá? É importante que ela seja dupla, não pode ser só uma fase, tem que ser 2, pelo menos, e as de TNT. Né? Então, são máscaras que eu posso lavar 1 ou 2 vezes, nesse caso aqui eu posso lavar sempre. Tá? A de TNT, eu posso usar só 2 ou 3 vezes a lavagem? Porque ela vai ficar muito frágil, né? Então, o ideal vai ceder. É que não fique muito tempo no uso dela. Então, é bacana que, como que você vai proceder? Você está em uso da máscara, né? Então, para retirar a máscara, você vai retirar pelo elástico, sempre pelo elástico, e aí você vai colocá-la dentro de um saquinho plástico de papel, deixando essa alça para fora, porque essa alça ela está contaminada teoricamente, né? E aí você fecha e coloca no bolso. Pronto. Então você tem que sair com a máscara e com um saquinho já no bolso. Saquinho já. De preferência com um saquinho e com uma reserva, né? Porque uma máscara para o dia inteiro é muito tempo. Então, o ideal é que você faça a troca. Preconiza-se pelo menos 2 horas com essa máscara, mas tem gente que está fazendo uso de mais tempo. Então, se é um ambiente que não tem tanto risco de contaminação, você pode manter um pouquinho mais. Mas o ideal é que de 2 em 2 horas você faça a troca. Significa que tem que ter 2 saquinhos, então, né? Porque você tem que para transportar e o segundo para fazer a troca quando for tirar. Exatamente. Perfeito. E aí, dessa forma, você não contamina o ambiente que você colocá-la, bolso, né? Enfim. E na hora de utilizar, você vai abrir, pela alça você vai retirar e fazer a colocação da máscara sem contaminar. Perfeito. Tranquilo. Perfeito. Tá? Nunca pegar na frente da máscara, porque aqui é onde é a fonte de contaminação. Então, pôr a mão, não, nunca. Então, se acontecer isso, lavar a mão imediatamente. Tá? Para não contaminar a máscara. A mão e outros ambientes. Então, você trouxe um medidor de temperatura aí? Não, esse aqui, na verdade, ele é um oxímetro. Né? É o aparelho que a gente utiliza para verificar a saturação do paciente. Por quê? Porque quando eu tenho um paciente que ele apresenta febre é sinal de que está com Covid? Não. Tem muitas outras doenças que podem causar febre. Porém, se ele começar a apresentar falta de ar, aí a gente tem que pensar já em algo mais urgente. E aí, esse aparelho, o que ele faz? Quando você coloca ele no dedo, você liga, ele vai te dar um valor exato de quanto está a saturação de oxigênio no seu organismo. Ou seja, se tiver abaixo... Pelo sangue? Pelo dedo, pela digital. Pela digital? Ele tem um sensor aqui dentro que, ao colocar a sua digital, ele faz a leitura da oxigenação.
ele vai me precisar quanto de oxigênio meu pulmão está expandindo. Então, se tiver abaixo de 95, significa que alguma coisa está acontecendo no pulmão. Sim. Então, seria interessante ter esse aparelho, quem tem idoso, né, no caso. Sim, e esse aparelho não necessita de conhecimentos, vamos dizer, de medicina para que você utilize na sua casa. Não, porque ele tem aqui as letras indicando que é saturação e indicando que é batimentos cardíacos. Curiosidade, quanto custa mais ou menos um aparelho desse? Olha, em média 200, por aí, mais ou menos esse aparelho. Você pode achar mais barato em alguns outros órgãos que vendem. Mas sim, por volta de R$200 para que a nossa audiência saiba. Na verdade, assim, não é preciso, não é obrigatório ter isso na residência. Não é necessário. Inclusive, esse aparelho é mais utilizado pela parte da enfermagem, os enfermeiros em si. Né? Só que ele, nesse momento, ele está sendo prescindível. Porque ao colocar e verificar a saturação, eu já consigo ter uma noção se eu preciso ir urgente ou não para o hospital. É uma coisa que está ajudando bastante, né? Então, isso aqui está ajudando para isso. Além de verificar a temperatura, né? Que aí sim, esse é importante para a gente dosar se está tendo alguma complicação ou não. Perfeito. Já que você tocou nesse assunto dos cuidados para diagnosticar se a pessoa está com vírus e se o vírus está fazendo estrago no organismo da pessoa, né? Os sintomas, o primeiro sintoma é a febre? O primeiro sintoma é a febre. E que tipo de febre? Febre alta? Febre média, 38, 38,5. E aí ela passa a ser constante. Então, todos os dias vai ter febre, né? Sim. Então, a febre é o primeiro sintoma, mas não quer dizer que é o Covid. Não, lógico. Então, pode ser uma infecção de urina, pulmonar, qualquer outra questão. Aí eu vou avaliar o quê? A parte de tosse, né? Se a pessoa apresenta tosse, também é um outro sintoma. Tosse e falta de ar. Aí sim, a falta de ar é que vai me dar o parâmetro necessário para um atendimento de urgência. Porque aí se está tendo falta de ar, pode estar tendo comprometimento pulmonar. Sim. Aí não necessariamente eu também preciso levar para o hospital. Tem agora as telemedicina, né, que você pode estar acionando, tem particular, tem pelo SUS, todos os convênios tem, então... Por esse telemedicina, eu ligo, ele vai falar qual o sintoma, quantos dias, o que está acontecendo. Ele faz uma pré-avaliação pelo telefone e consegue medir a gravidade da situação, se requer uma ida imediata. Exatamente, porque a ida imediata pode ocasionar uma infecção também, né? Uma contaminação. Sim, você está se expondo na rua e é melhor evitar. É só um quadro de gripe, mas eu chego lá, o ambiente cheio de pessoas contaminadas e aí o risco de contaminação é grande. Sim. Maria... A tua experiência de alguns anos, né? 18 anos. Você sempre esteve ligado às preocupações também, a empresa ligada às preocupações emocionais dos pacientes, porque a pessoa na terceira idade tem uma tendência a ter depressão e tal. Você está vendo uma mexida nesse quadro de aumento desse comportamento? Fala um pouco disso e como... se controla ou se combate isto? É, bacana. Isso é interessante falar. Porque nesse tempo de pandemia, o aumento de depressão foi muito maior, né? Porque está muito isolado, não vai para a rua. O cuidador percebe isso? Está mais calado. Eu via meu filho todos os dias, agora eu não estou vendo uma vez por semana, ou quando nem vê, né? Então a gente está percebendo isso. E aí é muito bacana você tocar nesse assunto, porque a Top Care ela teve essa preocupação de motivar esse paciente que está dentro da residência a fazer alguma coisa. Porque senão acorda, dorme, não tem atividade nenhuma. Aí a gente lançou o espaço do cliente. O que é esse espaço do cliente? É onde esse cliente ele faz uma atividade, uma pintura, um desenho, alguma coisa, e a gente faz a postagem dele. Né? No Facebook? No Facebook, em todas as redes. O mais bacana é que você não acredita. Uma dessas clientes que faz a postagem, ela fez a primeira, quando ela se viu lá nas postagens, ela amou. Né? E aí ela falou assim, eu tenho que fazer mais, eu tenho que produzir mais. Todo dia ela quer produzir alguma coisa e quer tirar a foto para postagem. E coloca no Facebook da Top Care? Na Top Care, no Facebook, no Instagram. E agora, os idosos estão conversando entre eles pelo Facebook, é isso? Não, e mais do que isso, os cuidadores em si, porque a gente lança no grupo corporativo também, eles mostram para o outro idoso, olha o que está acontecendo aqui, aí ele fala, eu também quero aparecer. Então a gente já está com 3, 4 idosos já nesse circuito, fazendo
fazendo todo dia, toda semana que a gente lança por semana, né? Uma atividade para ser. Mas o mais interessante não é o postar, não é o divulgar, mas é motivar ela de fazer alguma coisa. Sim. E aí a família fala, agora a gente não está achando mais isso, mais aquilo, porque todo mundo está comprando. Está tendo resposta Exatamente. E você vê o idoso animado, feliz, né? Até porque você precisa do equilíbrio orgânico dele para ter... E sem falar que tem a interação do cuidador ali junto com ele, né? Fazendo uma atividade, às vezes senta para fazer um jogo da velha, senta para... Nossa, você tem que ver, os cuidadores estão todos motivados em fazer isso. E a gente está tendo um resultado muito bacana. Me diz uma coisa, você, com 18 anos de empresa, viu todo tipo de problema na área da terceira idade e na área da saúde como um todo, né? Você e seu marido. Que lições você está tirando que você consegue agora olhar e falar, puxa vida, eu não tinha pensado nisto? Ou seja, o que tem de positivo, vamos assim dizer, neste momento, fazendo esses 90 dias de avaliação aí de todo esse pepino aí? Eu acho que assim, Mangravite, o positivo que a gente tirou disso tudo foi a gente ter, pensando em questão de empresa, né? Ter um profissional mais qualificado, porque essa crise obrigou a gente a ver algumas vertentes que a gente não levava em consideração, né? Então, com isso, eu tenho que educar o meu profissional mais. Então, eu acho que isso foi o mais positivo, porque eu estou vendo os nossos profissionais Top Care em si, modéstia à parte, eu tenho muito orgulho de todos eles, porque são profissionais de alto nível, são qualificados, têm feito um excelente trabalho, as diretrizes que a gente tem determinado, eles têm seguido tudo à risca, e é por isso que a gente tem tido um bom resultado, né? Então, eu acho que... Mas você quer dizer que você deve ter formas sistêmicas de estar conversando e estar evoluindo o padrão de atendimento, o profissional. O profissional, porque o atendimento não é a Top Care, é o profissional que está lá em campo. Ele é o X da questão, né? Lógico. Então, se eu tenho um investimento de educação, de orientação, de tudo mais, é óbvio que o atendimento vai ser qualificado. Então, eu acho que essa crise veio para isso, para mostrar para nós gestores que evoluir e educar o profissional tem um resultado mais efetivo. Também mostrou que a interação com o cliente ficou maior também. Porque eles têm medo, eles têm dúvidas e a gente, de contrapartida, está aqui no suporte também da família. Vocês não percebiam que o cliente tinha uma necessidade de um acarinhamento, vamos chamar assim? Era automático, né? Você precisa do serviço, a gente está prestando o serviço, mas a gente viu que é mais além disso. É uma relação que se constrói na residência, né? É uma relação que se constrói com o cliente, com o familiar. E aí, nessa crise, esse familiar ficou mais frágil também. Então, a gente, como profissional, ganhou uma certa, como é que eu posso dizer, força, né? Uma certa visibilidade positiva ou real, vamos chamar assim. Visão. E aí a gente mostrou para esse cliente que o fato de ter cuidador, mesmo com trocas, mesmo com não tem risco de contaminação. E, por exemplo, se tiver uma pessoa de qualquer idade que tiver ir para o hospital, né? Como é que está sendo isso? Porque as pessoas não podem acompanhar agora. Como é que é ter um acompanhante? O cara quebrou a perna, precisa estar hospitalizado por uma cirurgia e precisa de um acompanhante, seja qual for a idade. Como é que está rolando isso no mercado? Na verdade, essa parte de acompanhamento foi benéfico para nós, porque tem muitas pessoas que têm outras patologias, outras doenças que necessitam de hospitalização e aí a família não quer se expor. Não é nem que não quer se expor, é porque são pessoas já de risco. Maria, vamos falar a verdade, se expor, na verdade porque não é que goste menos mas não adianta ficar lá no hospital e nem pode. E que muitas das vezes são pessoas de risco também. Né? Então, isso a gente teve uma boa procura, né? Então, se tem uma outra patologia, a gente está fazendo acompanhamento dentro dos hospitais. Terceirizar o acompanhamento. Tranquilamente, sem problema. A gente só não acompanha o paciente de Covid porque ele fica em isolamento total, né? Sim. E aí é uma restrição do hospital e a gente não pode fazer o acompanhamento. Mas quando ele evolui no tratamento, na melhora, mesmo que vá para um quarto normal, a gente faz o acompanhamento normal. Você comentava comigo que no início da crise de saúde, havia uma certa, vamos chamar, insegurança, né? Sim. De vocês, né?
vocês percebem que vocês já estão controlando isso e já estão preparados para atender isso e os problemas futuros, ou seja, podemos dizer que o Covid trouxe uma força, digamos, emocional de formar melhor o gestor da saúde para enfrentar uma parada dessa ou não? Sim, sim, com certeza, sem dúvida. No início da pandemia foi um susto para todo mundo, para o cliente, para nós também, né? Para o cuidador em si, como é que eu vou cuidar, como é que eu vou fazer. Sim. Mas eu acho que o amadurecimento de todo mundo nos cuidados, nas orientações, fez com que a gente hoje pudesse dizer, a gente está preparado para cuidar de qualquer paciente, independente de Covid, de qualquer outra coisa. E você acha que as equipes dentro do hospital e dentro de cuidadores, já que você tem contato com o hospital, você acha que aumentou também a relação humana dos profissionais da saúde? Acho que teve tá todo mundo cooperando mais, porque o objetivo agora é salvar o cara mesmo. Tá. Os profissionais da área da saúde estão sendo os heróis do momento, né? Aí a gente fala assim, por que está tendo tanta contaminação? Porque é um ambiente hospitalar, é onde está o foco de todo o risco de infecção, né? Mas a gente vê nas redes sociais quanto a equipe se uniu, quanto um defende o outro, um está ajudando o outro. Sim. A gente participa de grupos de enfermagem, a gente vê um postando um cuidado, um postando isso, aquilo, e a gente vê que a classe se uniu mais com isso, né? Sim. Então, eu acho que, no geral, o Covid trouxe coisas positivas também. Sim, né? Sim. Coisas que talvez a gente tinha perdido há muito tempo. Sim. Quero te agradecer por você ter vindo aqui, acho que foi muito esclarecedor para mim. Tá? Que bom. E espero trazê-la em outras situações mais calmas. Estou à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Imagina. Antes de encerrar, eu queria deixar aqui um recado. Eu não gosto muito de falar isso, mas hoje eu vou dizer. Há 20 anos eu tive um tumor. Eu fiz várias cirurgias, fiz 1 ano de quimioterapia. E eu fiquei apaixonado pela classe médica, porque eu via uma dedicação incrível. E sempre vejo as pessoas reclamando, o cara só pensa em dinheiro, só pensa nisso. E agora, de repente, eles viraram os heróis do momento. Né? Nem muito ao mar, nem muito à terra. E profissional bom sempre teve, inclusive, especialmente na medicina do Brasil. As pessoas estão vendo isso agora e espero que quando passe o Covid, consigam avaliar o bom profissional em todas as áreas, inclusive na medicina, que o Brasil sempre foi ponta e show, trabalhando às vezes com o paciente no chão do hospital público, sem gaze, sem nada. Tá? Então, respeito ao profissional da saúde deveria ter tido há muito tempo. Eu acho que o Covid veio trazer essa visão um pouquinho mais acurada. O programa Sustentabilidade volta semana que vem e espero que emocionalmente a gente esteja mais ainda preparado para fazer um bom programa para você. Um abraço, um beijo para minha mulher que me aguenta em casa e até mais.